Isaías capítulo 3 começa assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água, e o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo, e o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Queridos, um país próspero, um país com paz, um país feliz é resultado de um país abençoado. E quando um país é abençoado, Deus se envolve na formação da liderança desse país. E Deus coloca pessoas certas no lugares certos, pessoas dotadas de sabedoria, que governem o povo e sejam bênção para este povo. Um dia, a rainha de Sabá, que era a rainha dos sabeus, que viviam lá no sul do Oriente Médio, onde hoje é o Iêmen, veio visitar Israel, porque ouviu falar da glória e da sabedoria de um homem chamado Salomão. E o texto diz, o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, que quando ela chega e vê toda a glória daquela nação, vê toda a glória daquele rei, e se encanta sobretudo com a sabedoria de Salomão, posto que Deus lhe dera sabedoria mais do que fora dada a qualquer outra pessoa sobre a face da terra, ela diz: é porque Deus te ama, que Ele te colocou como rei sobre esta nação. E é porque Deus ama esta nação que te colocou no trono para a governares. Deus se agradou de Salomão e deu a Salomão um trono. Deus se agradou do povo e deu ao povo um rei sábio como Salomão. Quando o povo desagrada a Deus, Deus permite que pessoas ímpias, que pessoas insensatas, que pessoas más, pessoas desonestas, trambiqueiros, corruptos, ocupem lugares de liderança. E através dessa liderança corrupta, desta liderança desonesta, dessa liderança injusta, dessa liderança amaldiçoada, Deus executa juízo sobre uma nação. Ele diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sim, queridos, primeiro Deus trata com o povo dele, e depois de tratar com o povo dele, ele trata com a terra, ele trata com a nação. E ao tratar com a nação, Deus extermina as ervas daninhas dos governantes corruptos, as ervas daninhas das lideranças desonestas, as ervas daninhas de um governo opressor, faminto, extorquidor, ladrão. E Deus coloca pessoas justas, pessoas íntegras e pessoas sábias para governar esta nação. Mas antes, Deus trata com o seu povo. Sabe, aqui no jardim, eu primeiro
vou aparar as plantas, as flores, e só depois eu vou usar a enxada para arrancar as ervas daninhas, e depois usarei isto para tirar o lixo e colocar o lixo no lixo. Mas primeiro Deus vai usar a tesoura. Eu lembro de um período em que o Brasil foi um país próspero. É verdade, nós não tínhamos um governo eleito pelo povo, nós tínhamos um governo militar. Algumas pessoas costumam chamar ditadura. Eu vivi aquela época, eu estudei naquela época, eu vi a cavalaria nas calçadas e desfilando pelas ruas do Recife, onde eu morava, mas era uma época de prosperidade, era uma época de paz, era uma época de segurança, era uma época de moral, era uma época em que nós podíamos nos orgulhar do país que tínhamos. Mas não é apenas porque era uma época de militares. Aconteceu nos anos 70 um fato que para muitas pessoas passou desapercebido e ninguém conectou este fato com o tempo de prosperidade que aquela nação viveu. Houve um movimento chamado movimento de renovação espiritual, em que o Espírito Santo de Deus se derramou sobre o povo de Deus, em que o Espírito Santo de Deus transformou vidas, o Espírito Santo de Deus mudou caráteres do povo de Deus. E nós tivemos um povo de Deus aproximado de Deus, um povo de Deus com intimidade com o seu Deus, um povo de Deus desfrutando da bênção do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E com isto houve uma influência que se estendeu para a nação. Não se engane, a nação não será abençoada antes do povo de Deus ser abençoado. E o povo de Deus só será abençoado quando Deus usar a sua tesoura para aparar os seus excessos, para cortar a sua soberba, para cortar a sua ganância, porque hoje nós vemos igrejas que vivem em função de si mesmas, pastores que pastoreiam a si mesmo, como está dito aqui na palavra, não cuidam das ovelhas, e vemos ovelhas rebeldes, ovelhas cada uma por si, e vemos uma igreja que nem merece o nome de igreja. Estamos precisando, antes de uma revolução no nosso país, uma revolução na nossa igreja. E quando a revolução ocorrer na igreja, e quando Deus voltar a ser o Deus da igreja, e a igreja voltar a ser a igreja de Deus, a nossa nação voltará a experimentar um tempo de prosperidade, porque Deus lhe dará governantes sábios e justos, sejam militares, ou sejam políticos, ou sejam pessoas comuns. Mas a bênção só virá depois que o Espírito Santo de Deus fizer uma obra sobre a igreja de Deus que está no meio da nossa nação. E esta obra que Deus fará na igreja começa pelo meu coração, pelo seu coração. A igreja não é o prédio, sou eu e é você. E quando Deus transformar a minha vida, quando a minha vida for para a glória de Deus, quando o meu caráter refletir o caráter de Deus, quando o meu espírito se submeter ao Espírito Santo de Deus, e isto ocorrer com você e com o meu irmão e com o seu irmão e com os que estão ao redor, quando a igreja for restaurada, o povo, a nação será sarada. E aí, ao invés de crianças e loucos como governantes, ao invés de bandidos, Deus nos dará juízes justos, nos dará governantes honestos, governantes
que virão para a paz e para a bênção da nossa nação. Mas começa comigo e começa em você. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do Brasil.